louvor cumpriu o seu propósito, que é dirigir-nos à adoração. E fui bem dirigido, não sei vocês, mas vocês cumpriram o vosso propósito. Obrigado, equipa. Eu não faria melhor. Mas que bênção, que bênção. Deus é bom. Deus está a ministrar desde do louvor. Deus vai falar muito conosco hoje. Deus vai ministrar em nosso coração fé. Amém. Deus é bom. Deus está a falar já. Eu estou coxo já. Deixa eu já tirar isso da frente. Colocar o elefante já. Reconhecer o elefante na sala. Fui jogar a bola. Ok. E fui atropelado por um comboio a jogar a bola. Torci o pulso do pé. O tornozelo. E por causa disto estou a cochear um bocado, mas o Senhor é bom. E não queria poupar o sportinguista de me ver andar de um lado para o outro. Pensei que iria ter que ministrar sentado, mas não será necessário, porque eu fiquei bom. Então estás lascado, estás pronto. E Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Nunca nos deixou só. Nunca nos deixou só. E esta palavra hoje vai nos edificar de uma maneira muito forte. Esta mensagem é para ti. Diz assim, esta mensagem é para mim. Hoje nós estamos a celebrar algo que a Sara, a nossa terra toda está. Amém, amém. Hoje estamos a celebrar algo que a Sara, a nossa terra está a celebrar, que é a festa do Pentecostes, do tabernáculo. É uma das festas que nós celebramos, a festa dos tabernáculos. E hoje irei ministrar em cima disso para nos trazer o entendimento do que Deus tem feito. A Igreja Católica Romana nos tirou a história desde o início, cortou a história no meio. Parece que o cristianismo começou com Cristo, mas o cristianismo, ele veio em Cristo, se consumar em Cristo, mas ele já tinha um prelúdio, já tinha um decorrer atrás. E esse plano para trás nos dá uma força e um entendimento grande sobre o que Jesus veio nos trazer. Aquilo que foi colocado no início, o palco, o que Deus quis arranjar, Jesus veio consumar. E se só olharmos para Jesus e não olharmos para a velha aliança e o que é que Jesus veio consumar, nunca daremos real valor ao que Jesus consumou. Então por isso que hoje estaremos aqui para trazer entendimento. Não queremos judaizar a igreja, porque isto são culturas judaicas, mas Jesus, ele se manifestou no lugar do judaísmo. Nós não somos judeus, mas nós temos uma herança judaico-cristã. Todos nós temos uma herança judaico-cristã. Havia os judeus, o povo de Israel, que depois se dividiu, virou o povo de Judá, o povo judeu, que depois Jesus Cristo consumou, abriu o seu povo. Agora os gentios, os portugueses, os cabo-verdianos, os angolanos, os brasileiros, os americanos, os ucranianos, todos os povos podem entrar nesta família que não começou com Cristo, mas que foi expandido em Cristo. Então temos que entender que isto não vem de hoje. E o que é que eu vou fazer? Vou falar sobre 4.000 anos atrás ou mais, em pouco tempo. Então ora por mim. E eu conseguirei pregar. E isto aqui é uma mensagem que mexeu comigo. É uma mensagem que eu acredito que vai nos encorajar. Porque quando olhamos para a sombra, imagina que todos estamos aqui, não sei se todos conseguem ver a minha sombra. Não dá para ver a minha sombra. Dá para ver aqui a careca do... E imagina que o Evangelho ele começou mostrando a primeira sombra. E toda a gente e o povo do Velho Testamento, o que eles viam o tempo todo, eles tinham esperança do dia que eles viriam a imagem. Então saíram da sombra para a imagem e nós usufruímos da sombra e da imagem. E o que é que precisamos de quando em vez de fazer? Olhar para a sombra, olhar para a imagem e saber o quão grande coisa recebemos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, ajuda-me a ministrar isto. A palavra é tua. A palavra é viva. A palavra encoraja, confronta, exorta, ensina, regenera. Todas as coisas novas serão feitas. Novas criaturas. Não queremos ser criaturas melhores. Queremos ser novas criaturas. De volta à imagem e semelhança do Cristo, do Pai. Ele é a imagem do Pai.
Nós queremos ser a imagem de Cristo, então seremos de volta à imagem do Pai. Guia-nos, Espírito Santo. Isto é teu, foste tu que me deste. Agora és tu que transmitas. E és tu que convences. Então move-te no nosso meio. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Pentecostes, festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos, festa dos tabernáculos. Tabernáculo, ele representa 3 coisas. Podes projetar aí. Tabernáculo representa a presença de Deus. Tabernáculo representa aliança com Deus. Tabernáculo representa peregrinação. Nós precisamos entender que no primeiro ponto, presença de Deus, o tabernáculo que Deus quis constituir, ele não começou ali no tabernáculo, mas ele foi um plano que Deus queria trazer. Uma coisa que Deus queria corrigir. O que é que Deus queria corrigir? A sua presença. Nós perdemos a presença. Lá em Gênesis 3:8, podes-me trazer, sabes qual é a imagem? A coisa, o mambo. Gênesis 3:8 diz o seguinte: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela variação do dia. O que é que eles ouviram? A voz de Deus. Que passeava onde? No jardim. Aonde é que Deus passeava? No jardim. Deus estava presente. Então eu quero fazer uma analogia que esta caixa é o planeta Terra, que se sustenta por Deus. Deus o criou. É uma extensão do reino de Deus. Deus criou isto e aqui estamos nós, os seres de Deus, borboletazinhas lindas, maravilhosas. E este é Deus. E Deus cria a terra e Deus se coloca dentro da terra. E Deus passeava. E Deus conversava com Adão. E Deus... E o céu sem nós tu não quiseste. E a pergunta como fico para mim mesmo é: eu quero a terra sem Deus? Porque o que aconteceu, gente, é que Deus estava dentro da caixa. Deus estava conosco. Deus estava presente. E o que o inimigo fez, quebrou um relacionamento, colocou Deus fora. E agora Deus que estava inicialmente dentro, agora estava fora da vida dos seus filhos. Agora ele foi expulso daquilo que era dele. E o que é que Deus faz? Deus não aceita. Eu não vou abrir, mas nós vamos ler muitos versículos hoje, por causa disso não abri, que diz logo ali, ele fala com Adão e Eva, e a primeira coisa que ele diz é: eu vou trazer o descendente. Eu vou mandar o descendente, e esse descendente seria quem? O Jesus Cristo. Eu vou chegar à terra, eu vou mandar o descendente, esse descendente vai me trazer de volta para a vossa presença, para dentro da caixa. E ele chega lá em Abraão, lá em Gênesis, ele faz uma aliança com Abraão. Já estamos a correr. Ele chega lá em Gênesis 12, 1:6, diz que farei de ti um grande povo e o abençoarei. Tornarei-te famoso o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de ti, por meio de Abraão, todos os povos serão abençoados. Como? Como é que isso vai acontecer? Está logo em 15, no capítulo 15, do 2 ao 5, o que é que diz? Abraão perguntou ao Senhor numa conversa: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Tu prometeste que por meio de mim eu viria uma nação, viria um filho, mas até agora nada. E se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possui Eliezer de Damasco, e acrescentou: tu não me deste um filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Eliezer era um servo da casa. Ele era tão bom, cuidava tão bem de Abraão, que Abraão ficou: quando eu morrer vou deixar tudo para ti. Mas Deus tinha dado uma promessa. Amém, igreja? Deus tinha dado uma promessa. E às vezes o tempo passa e a gente fica a achar que a promessa não é real mais. E não tem mal, não é? O tempo passa e a gente fica: será, Senhor? Eu só vejo Eliezer à minha frente. Onde é que está a promessa? Mas diz comigo, a palavra do Senhor não volta vazia. E o que é que Deus diz? E o Senhor lhe responde no 6, no 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado, diz um filho. Diz um descendente. Um filho. Um descendente. Deus está a profetizar, gente.
Porque Deus tinha dado um descendente viria para resolver, para me trazer de volta para dentro da caixa. Neste momento, quem é que tinha Deus? Abraão. Mas ninguém. E Deus está a dizer, eu quero voltar a estar presente. Eu quero voltar a estar na vida dos meus filhos. E eu vou trazer o quem? Abraão, tu vais ser um descendente. Então Abraão representaria Deus. O filho que Abraão teria, que ele diz aqui, um filho gerado por ti mesmo. Gerado por ti mesmo. Deus disse que a natureza faça as plantas. Deus disse que do rio, do mar venham os peixes. Que Deus disse que dos animais venham os animais. Mas de nós vem o ser humano. Então esse filho vai ser gerado por ti, Abraão. O filho de Deus que ele está a falar aqui. O filho de Deus será gerado por Deus. Maria, tu vais ter um filho que vai ser gerado por Deus. E Abraão é como se fosse Deus. Por isso que quando nós morremos diz que vamos para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão, para o meio de Abraão. E Abraão se representa Deus. E o filho de Abraão vai gerar vai gerar o povo. Entendem o que eu estou a dizer? Deus disse, vais ter uma nação. Eu vou fazer o meu povo outra vez. E esse meu povo, eu vou estar no meio deles. Eu vou ser o seu Deus. E Deus diz a Abraão, tu vais-me representar. E Isaac vai representar Cristo. E de Isaac, gente, não foi de mais ninguém, não foi de Ismael, não foi de Isaac, desse que eu escolhi. Não foram 2, não foram 3, não foram 4, foi de um. Abraão teria desse um. Não abençoou os outros. Mas Ismael, ele é o primogênito. Não, eu não escolhi Ismael, eu escolhi Isaac. De Isaac viria Israel. Quem era Israel? Israel era o povo. Entende? Do filho, do descendente viria o povo de Deus. Que coisa maravilhosa. E havia um pormenor que Deus disse. Acontece que esse povo vai ser oprimido por 400 anos por um opressor. Mas eu virei e eu vou libertá-los. O que é que acontece? Todos sabemos. O povo é liberto. Deus desce. Deus consuma aquilo que foi prometido com Abraão, concretizou-se antes de Moisés. Há uma coisa na teologia que é o antes, ainda não e o já. Muitas das profecias de Deus têm o aspecto ainda não e já. Já aconteceu, mas ainda não. Estão a entender? Porque a profecia que foi dada a Abraão apontava para o tempo de Jesus Cristo, mas no entanto aconteceu em Abraão. Quando Moisés aparece em cena e Deus refaz a aliança com Moisés, Deus está a dizer com Moisés, agora vou fazer a próxima fase. Quem está a acompanhar comigo? Estou a explicar bem? Então a primeira fase já aconteceu. Abraão já teve o filho de Abraão já nasceu, já fez o Israel. O povo já foi feito, o povo já foi oprimido. Deus disse que libertaria o povo já foi liberto. E agora? Agora Deus vem fazer a nova aliança, uma continuidade na aliança. E olha a coisa maravilhosa que Deus diz. Êxodos 1:8. E depois vamos saltar para o 10 até o 11. 1-8 diz, no dia em que completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Quem é que encontrou-se com Deus? Êxodos 19, estou a ler do 1 até o 8, depois vou saltar para o 10 até o 11. Estou no capítulo 3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Quem é que subiu? Não foi o povo? Deus estava no meio do povo? Sim ou não? Não. Deus estava com Moisés. Deus falava com Moisés. Moisés falava com o povo. Mas Deus não falava com o povo. Deus ainda não estava na caixa. Deus ainda não estava no meio deles. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas qual é o plano de Deus? O plano de Deus é estar
E olha o nosso Deus amoroso, olha esse Pai amoroso que não desistiu de nós. Os céus sem nós tu não quiseste. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Tu lembras como eu te trouxe? Onde tu estavas? Lembras, Paulinho, onde tu estavas? E como as asas, como debaixo das asas de uma águia eu te trouxe. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, diz se. Quando eu digo se fizeres isto, eu dou-te isto, significa se não fizeres isto, eu não te dou isto. Concordam? Então, se me obedecerem fielmente, o que é que significa obedecer fielmente? E guardarem a minha aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que agora Deus está a reconfirmar com Moisés. Agora Deus está a trazer, a aliança que eu fiz com Abraão, a aliança que eu fiz com Isaac, a aliança que eu fiz com Israel, a aliança que eu estou a fazer com Moisés. Eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Vocês têm uma aliança comigo? O que Deus está a dizer é, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês têm uma aliança comigo? Eu tenho uma aliança com a Júlia, sabiam? Eu tenho uma aliança com a Carolina, eu tenho uma aliança com a Viviane. Eu tenho uma aliança com vocês. A pergunta que fica é, será que eles têm aliança comigo? Estão a ver, é mais ou menos isto, eu tenho uma aliança com a Viviane, mas será que a Viviane tem aliança? Viviane, se tu tiveres uma aliança comigo, pá. Júlia, se tu tiveres uma aliança comigo, eu sei que estás a viver a tua vida sem mim. Eu sei que tu habituaste a viver sem mim. Mas se tu tiveres uma aliança comigo, que está a entender o que eu estou a dizer? O Criador dos céus e da terra, que não precisa de nada, de certeza não está a pedir se queres ter uma aliança comigo para benefício dele. Porque ele não precisa de nada. Se ele precisar de alguma coisa, ele não é Deus. Olha a importância que tu tens e o valor que tu tens. Sabes qual é o valor que tu tens? Olha, vamos ver qual é o valor que tu tens. Se tu me obedeceres fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal de entre todas as nações. Estás a ver todas as nações? É como se Deus estivesse a dizer assim, Lila, se tu tiveres uma aliança comigo diante deles todos, serás o meu tesouro pessoal. Serás o meu tesouro só? Não, o meu tesouro pessoal. De quem estamos a falar? De Deus. Sabiam se eu desenhasse o tempo que estivesse em cima desta mesa, o tempo anda assim, certo? Deus seria a mesa. Deus que está fora do tempo, fora do espaço, criou todas as coisas, originou todas as coisas, diz assim, Lila, serás meu tesouro pessoal. De entre todas as nações. Vais estar no meio do caos. Eu vou me importar contigo de uma maneira que eu não me vou importar com eles. Sabes porquê? Porque tu tens uma aliança comigo e eles rejeitaram a aliança comigo. É preciso que a gente entenda isto, porque eu disse que tabernáculo é o quê? Aliança com Deus. Mas não é Deus a fazer uma aliança conosco, somos nós a aceitar uma aliança com Deus e a manter uma aliança com Deus. Porque Deus quer ter uma aliança conosco e se nós tivermos uma aliança com Ele, aliança com Deus é: Tu és meu Pai, Tu és meu Senhor. Eu vou fazer como Tu disseres. Eu vou confiar em Ti. Como cantamos aqui, Senhor, eu vou confiar em Ti. Pá, a vida está dura, a vida está difícil, mas eu vou olhar para o alto, eu vou confiar em Ti, porque eu não sei, Senhor, já passou tempo, já não tenho filho, mas a Tua palavra não volta vazia. Tu não és homem para que mintas. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que tu dirás aos israelitas. Deus falou com os israelitas? Não. 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhes havia mandado a falar. Aqui está a prova que Deus não apareceu ao povo. Porque senão Deus não tinha dito a toda... Eu falei com toda a gente, vou dizer ao Márcio para vos dizer. Quem está a acompanhar até aqui? 8. O povo todo respondeu unânime. O que é que isso quer dizer? Numa só voz, toda a gente. Não houve ninguém que dissesse, eu não concordo. Todos disseram, faremos tudo o que o Senhor ordenou, ou seja, teremos uma aliança contigo, Senhor. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E o Senhor, lá no 10,
E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá. Até agora, só sombra. Estão a entender? Até agora, tudo que Deus fez, entende? Com Abraão, Deus falou: vai acontecer. Eu vou fazer o meu povo. Já fiz o meu povo. Agora com Moisés, Deus está a dizer: agora eu vou estar com o meu povo. Quem pode dar glória a Deus aí? Até fico bom do pé. Muito forte isto, mano. Porque isto não é o que a Igreja Católica Romana nos ensina. Porque Deus que criou todo o céu sem nós, Ele não quis. Nós, seres humanos, não somos acidentes do acaso. Nós somos projeto de Deus. Nós somos família real de Deus. Nós somos seus filhos. Ele nos fez para sermos seus filhos, para habitarmos juntos, para vivermos juntos, para Ele estar inserido na nossa vida, para Ele ser nosso Pai, para Ele nos dirigir, para Ele nos corrigir, para Ele nos guiar. Ele quer então para isso acontecer de forma saudável, precisamos então ter uma aliança com Ele. Tudo começa numa aliança. Então ele vira para Moisés e é quando ele diz: o que é que aconteceu? Ele quis. A gente sabe depois o que é que o povo fez, não sabemos? Que não durou muito tempo para a aliança que eles disseram: sim, vamos ter uma aliança contigo. E deixa-te dizer algo: ter uma aliança com Deus é ter uma aliança com o que Deus diz. Não existe ter uma aliança comigo e ela não tem uma. Entendes? A Carolina tem uma aliança comigo e não faz nada que eu digo. Qual é o problema? O que é que tirou Deus lá em Gênesis? Deus estava a passear, estava dentro, certo? O que é que tirou Deus? Foi eles deixarem de acreditarem que Deus existe? Foi o quê? Todos sabemos. Foi o quê? Posso ouvir mais alto? Todos temos concordância que foi a desobediência. Foi o fruto. Foi o fruto. Foi a desobediência. Foi tipo, eles quebraram a aliança. Deixa-me ser teu Deus. Se eu sou teu Deus, quem vai ter a última palavra? Eu ou tu? Confia em mim. Vá lá, eu estou fora do tempo, tu não. Eu já existo há muito tempo, tu não. Confia em mim. Olha o Kitai. Tu não queres que o Kitai confie em ti? Kitai, não meta a mão na tomada. Por favor, confia em mim. Vai para mim. E quando a vez que o Kitai não faz aquilo, ele está a quebrar a aliança com o Pai. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então Deus que está conosco, tabernáculo representa Deus conosco. Então Deus diz o seguinte, lá em Êxodos 25, 8 e 9, depois vamos saltar para o 21 e 22, Êxodos 25, 8 e 9. E vocês me farão um santuário. Agora ele está a falar com Moisés. E habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar por modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os que pertencem a si mesmo, o fareis. E porás um propiciatório em cima da arca. Depois de haveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti. E falarei contigo. De cima do propiciatório, de modo que do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu ordenar para os filhos, que eu te ordenar para os filhos de Israel. Essa tenda teria que estar aonde? Esse tabernáculo, no meio. Coloca lá a imagem, seria algo mais ou menos como isto. O povo era numeroso, gente. Eles eram muitos. E o que Deus disse para fazer, Deus não disse somente faz um tabernáculo. Deus diz faz um tabernáculo e coloca o tabernáculo no meio. E o povo coloca a tribo de Dan, de Asher, de Naftali, de Efraim, de Manassés, de Benjamim, tudo à volta do tabernáculo. E a tribo de Levi fica perto
porque eles vão me servir. E o tabernáculo está onde? No meio de nós. E o que significa o tabernáculo? Deus conosco. Deus no meio de nós. O que é que Deus queria fazer em Gênesis? Estar no meio de nós. Onde é que Ele estava? Estava no meio de nós. E a falta de aliança, o que é que fez? Tirou-lhe de dentro do meio de nós. E o que é que Deus está a dizer com o tabernáculo? O tabernáculo não me habita. O tabernáculo não será o sítio onde eu estarei contido. Porque o Provérbios diz, nem os altos montes, nem os montes mais altos conseguem conter o Senhor. O Senhor não precisa de um lugar para habitar, porque o mundo todo é dele. Ele disse, quando fez a aliança, Ele disse, se vocês serão o meu tesouro precioso, no meio de todas as nações, serão uma nação santa, sendo que a terra toda é minha. Entendem? Mas o que Deus quer fazer é, povo, lembrem-se. Povo, lembrem-se. Até agora, como é que o povo vivia? Sem Deus. As ilusões o filme Os 10 Mandamentos, se vocês forem estudar bem o livro de Êxodos, um bocadinho, livro de Êxodos, está bem. Vocês vão ver que o povo de Israel, eles esqueceram-se de Deus. Lá no filme dos 10 Mandamentos, eles clamavam por Deus. Não, eles esqueceram-se de Deus. Por isso, que quando Deus disse, Moisés, vai ao povo, Moisés perguntou, e digo que és quem? Porque quando eu lhes disser quem é, eles não sabem, eles conhecem lá o Deus do Sol, eles conhecem lá Ra, eles conhecem os deuses do Egito, mas eles não te conhecem mais. O povo que era dele. Então, quem está a entender? O povo que era dele esqueceu-se dele. E Deus conseguiu, e Ele disse, o tabernáculo agora é para dizer uma coisa ao povo, e para lembrar-nos, diz para me lembrar. Deus está comigo. Deus está presente. Aquilo servia para dizer ao povo, o tempo todo, eu estou aqui. O Cristiano Ronaldo roubou de Deus a frase. O que Deus está a dizer é que, a minha intenção sempre foi esta. Eu quero estar no meio de vocês. A intenção sempre é esta. A intenção de Deus, o plano de Deus é esta. Eu e vocês, eu no meio de vocês. A intenção de Deus, e eu volto a dizer, em verdade vos digo, que a intenção de Deus é relacionamento de intimidade. A intenção de Deus é estar junto connosco, é nos guiar, é nos direcionar, é nos orientar, é nos corrigir. A intenção de Deus é te dizer, estou contigo, eu não sei o que estás a passar, estás a achar que tu precisas de pôr um tabernáculo talvez lá. E este momento do tabernáculo que a gente está aqui a fazer é para nós nos lembrarmos, Deus está presente. Quantas vezes, se calhar, estás a chegar aqui, no domingo estavas a lembrar outra vez que Deus está, mas Deus está presente. Deus está presente. Jerry, Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Está tudo torto, mas Deus está presente. Deus está a ver que 400 anos de muita tribulação, de opressão, o mundo está mau, isto está ruim, mas Deus está presente, Deus está presente, Deus. Eu não consigo dizer com mais ênfase, Deus está presente, Deus está presente. Vira para o teu irmão e diz, Deus está presente. Outra coisa que o tabernáculo representa é a peregrinação, porque eram tendas, eram cabanas. Tabernáculo também no grego é Sukkot. Sukkot significa cabanas. O que é que eles faziam? Eles viviam em tendas. Então eles montavam e desmontavam, montavam e desmontavam, montavam e desmontavam. Que seca, que instabilidade. Quem está a sentir que a vida está tão estável? Nada muda. O que nós sabemos é que a única coisa que não está a mudar no nosso mundo é que tudo está a mudar. A única coisa que está a se manter constante no nosso mundo é que nada está a ser constante. Tudo muda e no meio desta situação toda, o tabernáculo representa peregrinação. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de paragem. O deserto é um lugar... Deus está presente? Lembrei-me. Logo, isto é um lugar de passagem. Desconecta-te. Porque hoje estás aqui e amanhã podes estar aqui. Mas onde é que nunca te afastas? Deus tem que estar sempre aonde? No meio das minhas decisões. Nos meios dos meus desejos. Tiraste a imagem. Só para gozar comigo.
no meio, no meio das minhas escolhas, Deus tem que estar no meio do meu casamento, no meio da educação com os meus filhos, no meio do relacionamento com os meus filhos, no meio do meu ministério, no meio do meu relacionamento com os meus amigos, no meio do sítio onde eu vou, onde tu andas. Lembra-te, o tabernáculo está lá. Deus está lá. E o tabernáculo estamos aqui para nos lembrar, porque às vezes estamos a achar que Deus não está lá. E a Igreja Católica nos ensina muito isto, que Deus está lá no templo. Porque o tabernáculo depois tornou-se um templo, mas a gente vai entender o que é que aconteceu com o templo. Quem está a entender até agora o que eu estou a dizer? No tempo do deserto, Deus corrigiu, Deus sustentou, sim ou não? Quando o povo, o tempo todo, havia um caminho. Qual era o caminho? Uma terra que mana em leite e mel, essa era a promessa. O lugar do descanso, diz lugar do descanso. David, quando ele alcança e guerreia e ele torna o seu palácio, e ele diz assim, finalmente encontramos o descanso. Mas não. Porque Deus tem uma promessa para nós, uma promessa de descanso. Esta terra não é o lugar de descanso, meu Deus. Esta terra não é o teu lugar de descanso. Igreja, esta terra não é o teu lugar de descanso. Igreja, eu sei que estás a tentar ter o lugar de descanso. E como Davi, estás a dizer, finalmente descansamos, encontramos o lugar de descanso. Não. Não encontraste. E sofremos tanto porque o lugar que achávamos que era o lugar de descanso tornou-se um lugar que não é. Eu casei, eu achava que encontrei um lugar de descanso. Finalmente saí da casa dos meus pais, agora tenho a minha própria casa. E o que é que a gente nota? A gente está cheio de expectativa. Encontrei o meu lugar de descanso. Vai ler 2 Samuel 7. Vai lê-lo todo. David está a começar. Encontrei o meu lugar de descanso. Então Deus está a dizer, o tabernáculo representa, ainda não estás no lugar de descanso. Tu ainda contas comigo e aquilo que tu tens tem que ser desmontado rápido e tem que ser montado a seguir e desmontado até chegares no lugar de descanso. Então se não está tudo bem, não está tudo bem, é mesmo assim, não está tudo bem, e não é para estar tudo bem, porque ainda não estamos num lugar. Até o pé fica bom. Diz para ti, não estou num lugar de descanso ainda. Falo para os meus irmãos brasileiros que têm andado na luta, saíram do lugar que estava em tribulação. Entendo, vieram para Portugal e chegaram aqui no lugar de descanso. Afinal. E agora fico a pensar, qual será o próximo país? O que eu quero te dizer é, deixa Deus no centro a decidir qual será o lugar que tu vais estar. Ganha raízes. Mas porquê? Porque o lugar de descanso não é em Portugal, não é no planeta Terra, já. Não tem. Aqui na Terra, não tem. Mas, no entanto, o tabernáculo nos representa também o quê? Que durante o tempo do deserto, Deus proveu. Deus estava lá, Deus proveu. Deus mandou comida do céu. Deus fez pássaros caírem. Deus fez tipo galinhas. Deus fez frango assado cair. Eu não sei qual é a tua impossibilidade, mas eu quero te lembrar que no tempo do deserto, desde que eles saíram do Egito, vinham os bacanos atrás, tinham uma impossibilidade grande. E não sei se já te sentiste cercado. Mas o que é que aconteceu quando Deus estava presente? E depois olha, é isto que o tabernáculo representa. Olha a peregrinação, olha o período, olha como foi, olha o que eu fiz. E Deus está o tempo todo a dizer para o seu povo, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E o povo está o tempo todo a largar a aliança, a deixar de confiar. E Deus está, e Ele no deserto mostrou muita misericórdia. E no deserto Ele mostrou misericórdia, e depois Ele mostrou misericórdia, e Ele mostrou misericórdia. Juízes, o povo pecava, quebrava a aliança, vinham os inimigos, consequências da quebra da aliança, aí eles clamavam ao Senhor, o Senhor mandava um juiz, livrava, e eles ficavam, glória a Deus, agora vamos ficar firmes, mas depois não ficavam. E era este ciclo. E depois eles clamaram por um Deus, por um rei, por um governante. Quem é o governante que estás à espera que vai melhorar a tua condição? Sócrates?
Bolsonaro, não, o Marcelo, não, não, é que nem se David que tinha o coração segundo o coração de Deus chegasse, tu ias ficar satisfeito. Porque só tem um bom pastor, só tem um rei legítimo, porque todos eles são sombra. Todos eles são sombra. Todos eles são sombra. Não tem um que é bom. Mas qual é que tu és? Tu és que? Calvinista? Ou tu? Não tem um que é bom. És armeniano? Tem um. Só tudo é sombra, mano. Tu vais acreditar na sombra? Tu vais pôr a esperança na sombra? Não, porquê? Porque o Senhor queria estar presente e Ele está. E se Ele está presente, o que é que Ele fez até agora? Eu ainda não vi acontecer, ainda estou na tribulação de hoje. Mas lembra-te, tribulação de hoje, história de superação amanhã. Tribulação de hoje, história de superação de amanhã. Eu sei que tu estás aqui no hoje, mas a minha tendência, e o que eu faço sempre é isto, porque eu olho para os montes e eu sei que o Senhor tem sido bom e eu não sei como vai ser o futuro, mas diante disto eu lembro-me de como foi o passado, como o Senhor sempre foi. Então eu fico à espera de um dia, eu sei que isto está a passar porque nada dura para sempre. Tudo muda. E eu sei que um dia, isto que eu estou a passar vai ser uma história para contar. Vai ser mais uma. E isto que eu estou a passar serve, como disse a Fabiana, para forjar, estabelecer a minha confiança, a minha fé em Deus. Porquê? Porque Ele está presente. Porquê? Porque o problema não é Ele ser pai, o problema é nós não sabemos ser filhos. E Deus de ontem é o mesmo. Quem já disse isso? O Deus de ontem é o mesmo. Quem acredita fielmente que Deus de ontem é o mesmo de hoje? Então, se tu crês, o Deus que abriu o mar vermelho não pode tratar disso teu problema agora. O Deus de ontem que de forma milagrosa rompeu e quebrou e deu-te vitória hoje, porque entendem que aquilo que nós vemos faz-nos sentir e aquilo que nós sentimos faz-nos duvidar. Mas temos que nos lembrar que Ele é o mesmo. Apocalipse, Jesus diz de uma cena fantástica, Ele diz tipo, eu sou aquele que esteve morto, mas que agora está vivo. Eu sou aquele que era, que é. Depois eu gosto que Ele diz lá, o Todo-Poderoso. Mete o tabernáculo no meio deles, porque eles vão se esquecer de mim outra vez. Mete o tabernáculo no meio deles. Eu não estou a dizer para fazeres um tabernáculo e te lembrares de... Porquê? Porquê? Por causa disto. Por causa do que vem a seguir. A história não acabou. Eu estou a contar a história. Não sei quanto tempo é que eu estou a pregar e já estou com asma. Porque é ouro isto. Porque a história está contínua. Isto é forte, isto é bom, isto é... Entende? A história não parou porque depois acontece algo brutal, gente. Olha o que é que acontece. João 1, 9 a 14. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo um homem que vem ao mundo. Estava o quê? A luz que ilumina todo homem. A luz que ilumina todo... Lembra-te disto. Vais precisar te lembrar disto daqui a pouco. A luz que faz o quê? Todo homem. Não te esqueças disto. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Estava onde? Estava fora. Agora Ele está. Antes dele estava em tabernáculo. Agora Ele era. Por isso que eu digo, não faz o tabernáculo, porque o tabernáculo não é o tabernáculo é a sombra. Porque aquele que é o tabernáculo verdadeiro veio. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Para o que era, vocês vão ser minha propriedade, o meu tesouro pessoal. Ele veio para o seu tesouro. E o seu tesouro já o havia esquecido. Estás a ver? Porque é que a gente tem que fazer de quando em vez? Já tinham esquecido quem Ele era. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Agora o descendente, chegou o Isaac, chegou, o verdadeiro Isaac, chegou. O descendente que foi prometido a Abraão, o verdadeiro, chegou. E o descendente queria pisar a serpente da cabeça da serpente, e a serpente pisa, estava aqui. E ele estava aqui, e ele chegou, e ele disse, todos que querem vão ser agora tipo Israel. Todos, agora não é só os filhos de Abraão. Por isso que a palavra de Deus eu não pude pôr, que diz tipo, todos nós agora somos herdeiros de Abraão, filhos de Abraão. Quem está a entender porque que diz que somos filhos de Abraão? 13. Os que não nasceram, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Abraão, tu não vai nascer de... não é filho do outro. Tu vais gerar. Deus vai nos gerar. Nós, por causa de Isaac e Jesus Cristo, nós nascemos, mas nós não nascemos de qualquer um, nós nascemos de Deus. E o verbo se fez carne e... o que é que diz lá? Habitou. Mas a palavra não é essa. Sabem qual é a palavra do original que está escrito? É a palavra que coloca lá. No grego, skeno, ou outros estudiosos dizem que é skenese. Mas é skeno, que significa o quê? Tabernáculo. Fixar o tabernáculo. Ter o tabernáculo. Permanecer ou viver num tabernáculo. Então o que a palavra queria dizer é: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque Jesus era o tabernáculo. E o tabernáculo apontava porque tudo o que Deus quer, Deus está... eu quero viver no meio deles. E agora Jesus se chamará Emanuel, que significa... Ele é o verdadeiro tabernáculo. Jesus era o tabernáculo. E o verbo, e Deus se fez carne e Ele tabernaculou no meio. Aqui diz entre nós, mas é no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João, algo muito forte, se Jesus era o tabernáculo de Deus, Jesus trouxe uma nova aliança. Lembram-se? Eu não vim para anular a lei. Eu trouxe uma nova aliança. Lembra-se que eu preguei sobre isto? Novo Testamento, Velho Testamento. O Testamento significa aliança. Nova aliança. Jesus trouxe uma nova aliança. Por isso que quando nós recebemos o tabernáculo de Jesus Cristo, nós temos que ter aliança com Jesus Cristo. Todos os que o receberem, que está ali. Não é o que diz? Os que não o receberem, não. Todos os que nele crer. Eu preciso crer que Ele é o Rei verdadeiro. Eu preciso confiar que Ele é. Eu preciso receber que Ele é. Eu preciso me submeter a quem Ele é. Eu preciso deixar que Jesus seja a palavra máxima na minha vida. A autoridade máxima na minha vida. E se isso acontecer, eu serei descendente de Abraão. Povo de Deus. Seu tesouro pessoal dentre as nações. Quem quer isso? E houve um episódio muito giro nas festas dos tabernáculos lá atrás, no tempo de Jesus, que diz assim, lá no João 7, 2 a 5, e depois saltamos para o 37. É muito interessante de ler. João 7, 2, 25 diz: mas ao aproximar-se a festa judaica das cabanas noutra versão diz, dos tabernáculos, que é o que eu disse, né? Sukkot significa cabanas. E os irmãos de Jesus disseram: vai sair daqui e vai para a Judeia para que os teus discípulos possam ver as obras que tu fazes. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. Visto que está a fazer estas coisas, mostra-te ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. A festa dos tabernáculos eram 7 dias. E aqui diz no 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Podes-me dar uma cadeira? É que a gente tem que ver.
Está grande a festa. Festa dos tabernáculos. Está loucura. Obrigado, Márcio. Está loucura. Estão a visualizar, está a festa dos tabernáculos. 7 dias, 1 dia. Boda. 2 dias. Boda. E Jesus... Quem é este que está sentado? O bacano coordenou a festa. Quem é que está aqui a falar? O tabernáculo verdadeiro. Então ele está a ver o povo a fazer grande festa. Sobre o quê? Sobre a sua sombra. E quem está lá sentado? O próprio, como diz a Carolina. Dia 1, dia 2, dia 3, ele canta a boda. Como está a curtir? Dia 4, dia 5, dia 6. Chega no dia 7, está grande a boda. Olha o maluco a falar. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E eu farei de vocês, eu vos darei água, como é que ele diz? Vos farei fontes de águas vivas. De vocês fluirão, do vosso interior fluirão fontes de água viva. O que Jesus está a dizer, ei, eu sou aquele que vocês celebram. Eu estou aqui do vosso lado e vocês estão distraídos com rituais. O ritual apontava para mim, eis-me aqui, eu sou o filho, o descendente prometido desde o início. Eu sou aquele que sou o único que posso restaurar todas as coisas. Eu sou aquele que Isaías falava, eu sou aquele que vocês esperavam. Venham a mim quem tivesse fome, quem tivesse sede, venha a mim. Sabem porquê? Porque na natureza, quando há secura não há vida, mas quando vem água, quando vem chuva, há vida. E uma das coisas que faziam no tabernáculo, vocês não sabem, é que eles pegavam a água e a aspergiam sobre o altar. Por causa do quê? Porque era a festa das colheitas, então eles traziam o quê? O seu melhor. O que era o seu melhor? As colheitas. Mas como é que vinha a colheita sem chuva? Então por isso eles pegavam na água, aspergiam a água no sentido gratidão, Senhor, obrigado porque até hoje tens provisto, até hoje nós temos vida. Porquê? Porque tens mandado água. E Jesus está a dizer, esse quem deu a água fui eu. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a base da vida. Eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou aquele que vocês precisam se submeter. E porquê no último dia? Porquê não no terceiro dia? Porquê não no quarto dia? Porquê não no quinto dia? Jesus levanta-se e diz, eu sou o tabernáculo. Eu sou o motivo de vocês estarem a festejar. Eu sou o pão que está no tabernáculo. Na próxima festa de tabernáculos, isto é muito que ensino. Eu vou vos ensinar sobre os elementos do tabernáculo. Eu sou o pão que está no tabernáculo, sem fermento. Eu sou a água que está no tabernáculo. Eu sou a luz do menorá, a luz do candelabro. Eu sou eu. Eu sou o sacrifício que vocês estão fazendo no tabernáculo. Eu sou o cumprimento da aliança feita a Abraão. Eu sou o cumprimento da aliança feita a Moisés. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor que vos guia para o sítio do descanso. Eu sou aquele que traz o descanso. Eu sou a ressurreição. Eu sou aquele e o único que pode e irá restaurar todas as coisas. Hebreus 10, 19, 25 diz algo. Hebreus 10, 19, 25 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho. É novo, uma nova aliança. E vivo o caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé. Aproximemo-nos de Deus, porque Deus não está lá fora, Deus já não está longe, Deus está aqui. Agora com plena convicção, agora é com convicção, eu não sei o que estás a passar, mas chega com convicção. Não, pastor, preciso que tu... Não, chega com plena convicção diante de Deus. Convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. A esperança, ok? Já vão entender. Pois aquele que prometeu é fiel.
E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima. Algumas versões dizem o último dia. Por que o último dia? Porque nós somos peregrinos. Por que é que Jesus se levantou no último dia? Porque nós todos peregrinos estamos à espera, temos que estar à espera e estarmos-nos a preparar para o último dia. Tendas, cabana, instável. O que é que tu estás a fazer? Tem uma aliança comigo e faz o quê? Lava-te em Cristo. Lava-te, purifica-te na tua consciência. Entende? Tem uma aliança comigo. Por quê? Porque vem aí o último dia. Porque se aproxima. O tabernáculo nos lembra-nos o último dia. Quando nós olhamos para Deus, nós temos que nos lembrar do último dia. Diz o último dia. Olha o que vai acontecer no último dia. Começou como em Gênesis. Isto é muito brutal, mano. Começou em Gênesis. E olha como é que vai acontecer. Apocalipse 21, 1 a 8. Diz o seguinte. De 1 até 8. E viu um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, sabe quem é que tem medo do Apocalipse? Quem não tem aliança com Deus. O livro do Apocalipse, Revelações, é para mim um manjar. Para mim é trailer de um filme que eu estou à espera para ver. Eu olho para Apocalipse, quem rejeitou o Filho tem medo do Apocalipse, obviamente. Mas, e isto é importante eu te dizer, se tu tens medo, lava-te, purifica-te. Lembra-se que Deus disse em Gênesis, em Êxodos, eu vou descer ao povo, mas antes disso diz ao povo para se preparar. Quem conhece a história das 10 virgens? O que é que temos que nos fazer? O que é que temos que fazer? Enquanto cá estamos, o que é que estamos a... Gente, se isto não existe, vamos curtir, mano. Sabem qual é a cena que às vezes eu entrei muito em crise quando era mais novo na fé? Por que que Deus não quer que eu faça isto? Por que que uma pessoa não pode fazer aquilo? Por que que eu não posso estar tão com mais companhias? Mas porquê? É tantas regras, mas porquê? É por causa do último dia, mano. Mas porquê que temos que seguir a letra da Bíblia? Porquê que temos que cumprir, né? Nova aliança, o Novo Testamento, e a palavra de Deus está ali, e o verbo, a palavra se fez e manifestou-se, e Ele está a dizer para a gente ter uma aliança com Ele. Porquê que a gente tem que estar a obedecer, meu? Lembra-te, por causa do último dia. Porque se o último dia não existe, mano, olha o que é que vai acontecer no último dia. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. O mar já não vai existir, mano. Eu não sei como é que a gente vai à praia. Esta parte eu não achei muita piada que eu fiquei. O mar não existe? Ok. É bom que tenhas uma opção melhor, Senhor. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de que Deus diz... Quem? O quê? Como é que começou em Gênesis? O que é que Deus quer, gente? O que é que Deus quer? E agora Ele está a dizer, tipo, no último dia, mano. Jesus levanta-se para nos dizer, mano. Venha o último dia, mano. É no último dia vou-vos dar, eu vou consumar. Venham a mim, eu sou aquele que vos dá o descanso, é o último dia. É isto que a gente está a correr, mano. É isto que a gente está a esperar. Essa é a nossa esperança da nossa fé, mano. É isto. Porque se isto não tem, mano. Deus, Jesus, o Filho trouxe Deus. O Filho trouxe Abraão. Estão a ver o que está a acontecer? Adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Vai estar aqui, mano. E eles estão a ver o que Deus disse a Abraão. Estão a ver as fases que foram. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isto aqui foi o que foi dito a Moisés, mano. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Deus está a falar para João, mano. Está a falar do futuro, do fim, do último dia. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem tentação, nem inimigo, nem teradice, nem fome, essa coisa toda. E não é essa. E jovens e pessoas a dizerem: vais à igreja, não vai ter nada disso. E temos contas para pagar, não vai ter nada disso. Não vai ter injustiça e corrupção, não vai ter nada disso. E injustiça. E fazes o bem e alguém vem e te faz mal. Nunca fazes o bem, fazes o bem, fazes o bem, fazes o bem, e fazem-te o bem, e fazes o bem. E é a Nova Jerusalém, e o Rei verdadeiro estará sentado no trono de Davi, e ele reinará para sempre. E olha, porque já as primeiras coisas são passadas. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que se faz tudo novo. E o que estava sentado sob o trono, eis que faço novas todas as coisas. E ele disse-me, está a dizer João, escreve. A palavra foi escrita por homens. E o anjo de Deus, Jesus Cristo, se revelando a João, que estava num tempo de perseguição da igreja, que eles estavam a ser mortos, isso era feito de candelabros, de iluminação dos postes na rua. E Jesus aparece e eles estão todos, o povo está a ser morto com leões, com muita injustiça, e Trajano e os imperadores, está muita injustiça, e eles estão: Senhor, mas tu não vais fazer nada. E Jesus está a trazer revelação. Isto é uma peregrinação. O tabernáculo vai descer. Quem está a entender? E ele diz: escreve. Aqui diz escreve, e depois ele diz algo que arrebenta. Escreve porque. O porquê de escreveres. Escreve o porquê. Escreve porque estas palavras são verdadeiras, e outra versão diz de confiança. Dignas de confiança. Então a palavra de Deus que tu tens são dignas de confiança. O Novo Testamento que Jesus deixou é digno de confiança. Ele disse: escreve, há mais de 1600 anos que foram escrita a palavra e foi protegida a palavra, e todos os livros se perderam, mas a palavra continua ali, e firme e forte. Por quê? Porque elas são a palavra de Deus, e elas são dignas de confiança, são fiéis, são verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Ele já não tinha dito está consumado. A primeira fase. Estou a falar do Evangelho, mano. Estou a abrir o pergaminho. A religiosidade faz-te não entender nada disso. A gente vem à igreja, sai da igreja, vem à igreja e não entende nada, não entende peregrinação, não entende nada. Mas o que nós estamos a fazer, nós estamos a entender, o que eu quero que vocês entendam é: isto é verdadeiro, isto é real, isto é um Deus que é vivo e fala, e o que Ele está a dizer é isto: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede. O que é que Ele disse lá quando se levantou? Eu poderia pôr a Bíblia toda aqui, eu estou por poucos versículos, gente. E o meu tempo já acabou, a Viviane está a matar quase uma seta. Porque isto é ouro. Eu estou a explicar, Carlinhos, isto é Evangelho, isto é verdade, isto não é fictício, isto não é uma religião nova. Não, isto não é uma coisa que eu sou católico. Não, mano, isto aqui é real, é uma promessa e vai acontecer. E aquele que estiver com ele, olha o que diz aqui: e quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer a luta. Quem vencer, mano, quer dizer a luta. O que Paulo disse? Eu venci. Paulo tinha a cabeça onde? Aqui. Paulo acreditava. E por isso Paulo, eu estou preso, quero lá saber, vou vazar mais cedo que vocês, se lascados, vocês vão ficar aqui, eu estou vazando. Quem está a entender? Porque combati o bom combate. Guardei a fé. No quê, gente? Entrem com convicção, com convicção da vossa fé. Eu tenho fé no quê? Eu vou sair da igreja porque eu estou decepcionado, estou muito fragilizado, não sei mais. O que é que ele diz lá? Fiquem firmes, encorajem-se uns aos outros para dizer: bora ficar juntos, bora continuar nisto, porque permanece, por quê? Por causa,
Se aproxima o último dia, entende? Não estou a entender. Quem vencer herdará. Eu acho que isto é motivo para a gente continuar a fazer isto. É que é só todas. Poderia ser tudo, né? Mas não, vai ser tudo. Mano, o que é que a gente não abre mão aqui para ter isto? É o que eu vos estou a dizer. Se isto não existe, isto é vocês. Mas isto existe, é verdade. Escreve que é verdade, é digno de confiança. E eu serei, e ele será meu filho. Quem vencer será meu filho. Meu filho, estamos a falar de quem? Aquele que está fora do tempo. Aquele que está agora aqui e ao mesmo tempo está daqui a 10 anos. Agora, a gente está a viver momento a momento. Ele está a viver todos os momentos agora. Ele está a dizer, tipo, vamos ser filhos dele, mano. Ele criou o olho do ser humano. As coisas mais complexas no mundo, o oxigênio, o planeta Terra. Eu vou ser. Ele criou a mulher, mano. Ele criou o ser humano. Olha um bebê. Olha a formação de um feto. Olha a formação de um osso. Mano, eu vou ser filho dele. Eu abro mão do que for preciso, meu. Eu me torno escravo do Senhor. Eu reconheço como Senhor e Salvador, sim. Acha-me digno, deixa-me entrar na Nova Jerusalém. Agora eu pergunto, será que é assim tão difícil não ir para a discoteca? É porque a gente perdeu o tabernáculo, entendem? A gente perdeu a Nova Jerusalém. A gente está a fazer do deserto um lugar de paragem. Estamos tão focados na vida que o mundo prega. O mundo prega sobre sucesso aqui, bem-estar aqui, tens que viver bem. Eu quero lá saber viver bem aqui, mano. Eu quero que aqui acabe logo. Eu quero é seguir, mano. Queremos ser prósperos, mas a prosperidade não é tudo, mano. Eu quero é aquilo. Eu quero isto. Foi revelado. Revelations. Foi revelado, mano. Deus poderia não ter revelado. Não é muito mais fácil que Ele revelou. E Ele ainda diz, é digno de confiança. Então por que a gente celebra tabernáculos? Para a gente se lembrar que Ele está. Para a gente se lembrar. Somos peregrinos, mano. Para a gente se lembrar, temos uma aliança. Aliança, Novo Testamento, aliança. Cumpre, obedece, segue. Mas porquê que eu tenho que deixar que o meu marido dê a última palavra? Mas porquê? O que tem? Por causa disto, mano. Depois, tipo, dá um pontapé no teu marido, eu vou morrer. Cumpri, combati o bom. Mas porquê que eu tenho que dar o dízimo? Mano, o dono do ouro da prata diz que vai... A única coisa errada que eu vejo é tipo o mar. Lembra-se, só uma parte que eu estava a me esquecer. A parte que diz a luz que ilumina todo mundo. Ele diz que tipo, ele veio, a glória do Senhor veio e já não tem mais sol. Não há mais sol, é a luz que ilumina. Hã? Vão ter rios. Não é a mesma coisa, mas pronto. O Senhor sabe o que é melhor. Se Ele está a tirar à praia, de certeza, tem algo melhor. 1 Coríntios, então temos que receber o Senhor. Temos que entender, temos que receber Jesus. E é por isso que nós ciamos. 1 Coríntios 11, 23 e 29 diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, não noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças partiu. Isto é o meu corpo que é dado a favor de vocês. A favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice, é a nova aliança. É a nova aliança. É a nova quê? É a nova aliança. Aliança feita com Abraão, aliança feita com Moisés, aliança feita com Jesus. Façam isto sempre que beberem em memória. Lembrem-se. Lembrem-se, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Estão a ver que aqui na ceia está tudo. Está a aliança. A ceia que a gente faz todo mês é para a gente fazer o quê? Lembrem-se. Portanto, todo aquele que comer do pão
e beber o cálice do sangue do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e bebe do cálice, pois quem bebe e come, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Hoje precisamos consolidar aquilo que nós fizemos no batismo. Sabem, a ceia, ela é o sacramento. Sacramento significa algo sagrado. Jesus disse para continuarmos a fazer logo, é sagrado. Estão a entender? A ceia é, entre aspas, o ritual da permanência. O batismo é o do início. Quando eu reconheço Jesus, eu preciso logo ser batizado. Ele disse, ide fazer discípulos, batizando-os. É o início, batizando-os no nome do Pai, do Filho. Quem está a entender? Então, quando eu creio, eu aceito, eu ouvi isto tudo, ouvi o Evangelho, eu digo, eu quero andar com Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o tabernáculo, eu quero reconhecer a minha aliança, reconsolidar a minha aliança, então, firmar a minha aliança com Ele, porque quando eu não tenho aliança, eu coloco Ele da parte de fora da minha vida. Estão a entender? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então o que é que eu faço na ceia? Eu batizei-me e agora na ceia o que eu estou a dizer é a permanência. Na ceia o que eu faço, eu lembro-me e eu decido permanecer. Eu estou todas as horas a dizer, por causa do último dia, por causa de reconhecer quem Jesus é, e estar aqui na congregação, nos encorajando uns aos outros, o que é que eu estou a fazer na ceia? Eu estou a dizer o quê? Eu estou a dizer ao Senhor, porque eu me lembro do tabernáculo, porque eu me lembro do que isto é peregrinação, porque eu me lembro do que vem a seguir, eu permaneço. Porque o mundo vai te dizer, não permaneças. Então ceia diz, é permanência. Por isso que a gente tem que terminar isto com ceia. Podem servir.